Forneria Original, pizzas super recheadas, com ingredientes selecionados e entrega grátis. Peça hoje a sua Forneria Original com o cupom RESENHA10. Você ainda garante 10% de desconto no aplicativo, no site e no telefone. Então assim, antes, quando você falava de futebol feminino, né, aí a gente sempre associava, assim, era como se fosse um futebol misto, né, dificilmente as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas tem time? A pergunta que eu escutava sempre assim, nossa, mas você joga? Tem time? Nossa, eu nunca vi falar. Então, antes era desse cenário. E quando tinha alguma transmissão, vou falar assim, que era coisa assim, por exemplo, Federação Mineira, colocava, né, tinha algumas pessoas que faziam a filmagem dos jogos, e aí você comprava a filmagem do jogo, mas não tinha transmissão numa TV, exatamente, não existia. E a gente via um pouco disso, assim, ampliar em São Paulo, mas sempre em São Paulo uma coisa distante, né? E nunca imaginava que a gente ia chegar, ia ver entrevista, ia ver oportunidades que eu tô vendo para essas meninas, sabe? Assim, até a própria Tamires, né? Que a gente viu ela saindo daqui de BH, indo para São Paulo, foi para o exterior também. Essas meninas, quando elas tiveram a oportunidade de já ir para o exterior, quer dizer, já foi um cenário diferente. Por mais que elas não recebessem, elas já tinham uma condição melhor para estudar, uma bolsa. E aí, para o desenvolvimento de carreira delas foi muito importante, né? Já era diferente do meu cenário de quando eu comecei a jogar. Não tinha bem diferente. Absolutamente nada. A gente já recebeu aqui no Bora Pra Resenha algumas pessoas que já trabalharam, algumas mulheres que já trabalharam fortemente assim, no futebol. Nina Abreu. A Nina, né? A Lindsay, que foi técnica do Atlético. E aí, por exemplo, isso, uma ótima exemplo. A Lindsay já chegou no momento em que o Atlético tem uma estrutura que ainda é muito criticada, né? A estrutura do Atlético. Na elite do futebol. Hoje, a estrutura do Atlético, a gente sempre tem que cobrar isso. Ainda é criticada a estrutura do Atlético do futebol feminino, muito mais do que, por exemplo, a estrutura que o Cruzeiro oferece, que aparentemente, eu não sou um cara que entende tão profundamente da estrutura do futebol feminino, mas aparentemente as condições que o Cruzeiro tem em relação ao futebol feminino são melhores que as do Atlético. E a Nina apareceu aqui no momento que talvez tenha sido esse que você viveu no Atlético, né? Que é um momento de arrumar tudo. Então, assim, de caçar um campo para treinar no dia, porque você não tinha um lugar certo para treinar, né? Então, assim, minha história até anterior, assim, da Nina, né? Quando eu comecei a trabalhar com futebol, a Nina era da Federação Mineira, né, de futebol. E eu encontrava com a Nina nos jogos, né? Assim, a gente ia no Mineirão, assim, já encontrava com a Nina. Então, quando a Nina assumiu, já é na segunda fase do Atlético. Porque o Atlético, então, ficou interrompido, né? O futebol feminino do Atlético de 2013 até 2018, quando veio a obrigatoriedade da CBF. Sim, para disputar Libertadores. Para disputar as Libertadores tinha que ter o time feminino. E aí, com isso, a Nina vai e assume. A Lindsay trabalha comigo lá na seleção, né? Que ela agora voltou para a seleção. E a Lindsay já vem de um cenário de Campinas, de São Paulo, que é um cenário... E também teve a oportunidade de ser treinadora na França. Ponte, né? Na França. Não foi na Ponte Preta que ela trabalhou? Ela é torcedora da Ponte. Ela é torcedora da Ponte. Ela é torcedora da Ponte. Foi na Ponte, não. Acho que ela não trabalhou na Ponte, ela trabalhou na Ferroviária. Ferroviária. Ela foi campeã da Libertadores. Foi campeã. Não, a Ponte, a relação é porque ela é torcedora da Ponte. Relação de coração. Exato. E aí, assim, ela já vem com um cenário mais, assim, evoluído, né? Então, tendo a oportunidade de trabalhar tanto com a equipe masculina na França, também trabalhando com a equipe feminina lá fora e aqui. Então ela já trouxe um cenário mais assim, de evolução. Mas também sempre com essa queixa, né? Que é a estrutura que ainda é disponibilizada. Hoje o campo está em reforma, né? Que é o campo lá da Vila Olímpica. Elas estão treinando acho, se não me engano é no Santa Cruz. Se não me engano é no Santa Cruz. O Cruzeiro, com a vinda da Kim, né? A Kim que é também agente da Tamires, e já trabalhava com o Ronaldo nessa questão do agenciamento aí do futebol feminino. Então, quando ela assume a diretoria ali do futebol feminino do Cruzeiro, ela faz uma coisa mais de equidade mesmo, né? Então, assim, a gente ainda vê que tem uma estrutura que ainda falta algumas coisas para o departamento, mas eles treinam na Toca 1 e na Toca 2, né? Então, eles têm o direito a usar todos os equipamentos, o que a gente já não vê, por exemplo, no América. O América, as meninas não pisam no CT. Né? Então, assim, um único dia que a gente conseguiu a visita da Pia lá, elas treinaram no campo 1 do CT do América. Mas, assim, elas treinam... só pra Pia ver, né? Só pra Pia ver. Elas treinam hoje até numa estrutura melhor, porque antes, quando eu comecei lá, era no Baleão.
né? Então, uma estrutura bem precária. E a época era até a Bárbara, né, que está no Cruzeiro, que era coordenadora lá. Mas hoje elas treinam na PUC, que foi um convênio também que foi realizado, e aí elas conseguem usar a estrutura da academia. Mas, assim, é uma importância diferente, sabe? Assim, eu que tenho a oportunidade de trabalhar nas duas categorias, eu vejo nitidamente a desigualdade, né? E aí, como eu digo, né, assim, por exemplo, o salário não ser igual, sabe? Assim, dos próprios profissionais, né? Assim, você vai falar assim, pô, nutricionista, médica, fisiologista, todo mundo está fazendo a mesma função ali e não ter a igualdade de salários, né? E, além disso, as meninas. Então, a média salarial é de um salário mínimo. Então, a gente vê que é um cenário. Óbvio que a gente também fala que no masculino também não é todo mundo que ganha bem. Sim. Mas a gente já vê que os meninos já têm uma ascensão melhor. Eles chegam na elite, né, no topo, tá na Série A, o salário ali, você não vai ver nenhum salário que é ajuda de custo. E o das meninas ainda... A não ser que você acabou de subir da base. Nem assim, né? Nem assim. As meninas ainda jogando, as mulheres jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, elas ainda sofrem com essa questão. A então, gente está distante financeiramente, está longe. A gente já vê assim, por exemplo, ano passado já tivemos transações, né, de jogadoras 500 mil. Né? Então, isso é um cenário que você fala, poxa vida, né? Não imaginava que isso aconteceria também no futebol feminino. A gente saía daqui de graça. Era uma mão de obra. A gente sempre foi uma mão de obra barata para o exterior. Então, as meninas ganham muito mais com a questão educacional do que financeiramente. Mas hoje a gente já vê meninas que saem, né, para fora com salários muito bons que dá para montar, fazer, né, o pé de meia dela, exatamente. Fazer ali realmente viver com boas condições.